Olá para todos, eu sou Crônio Marins e este é o 32º vídeo de Mentes Holísticas, Relatividade e Quântica em menos de 13 minutos. Bem, se você chegou até aqui e não está inscrito no canal, se inscreva, junte-se a nós. Nesse vídeo quero mostrar para vocês que depois de milhares de anos de desenvolvimento, desde a Grécia de Aristóteles, no final do século XIX, se achava que tudo que poderia ser descoberto em física já tinha sido feito. Nós conhecíamos o universo em que habitávamos. Pois bem, em menos de 2 décadas, as teorias da relatividade e da física quântica colocaram tudo isso de cabeça para baixo. Nós não conhecíamos quase nada do universo em que vivemos, que é muito mais diversificado e estranho do que parecia. Pois bem, essa bagunça teve a contribuição de muita gente, muitos cientistas, muitos físicos, mas o principal deles, sem dúvida alguma, foi Albert Einstein. Albert Einstein viveu entre 1879 e 1955. Nasceu em Ulm, no então reino de Württemberg, no Império Germânico, hoje cidade alemã. Nascido em família judia bem estabelecida, recebeu educação condizente com sua posição, logo destacando-se por suas habilidades bem acima da média em física e matemática. Desde jovem, possuía uma personalidade independente, sendo autodidata naquilo que o interessava e deixando de lado aquilo que o desagradava. Crítico da educação militarista e autoritária que recebeu entre infância e adolescência, desenvolveu desde cedo concepções pacifistas. Tendo um primeiro emprego burocrático no escritório de patentes da Suíça, desenvolveu trabalhos revolucionários em física sem comprovações experimentais imediatas, algumas de suas teorias precisando de anos ou décadas para serem devidamente consideradas. Além das suas teorias da relatividade, a especial e a geral, explicou o efeito fotoelétrico, o movimento browniano, que foi uma das comprovações para a hipótese da existência do átomo, contribuiu com trabalhos inovadores para a teoria quântica e outras áreas da física. Fugido do nazismo, recebeu naturalização norte-americana e tornou-se uma das maiores celebridades mundiais do seu tempo, tendo uma vida relativamente simples. Com postura entre o agnosticismo e o ateísmo, defendeu os mais elevados valores humanos, particularmente o da paz entre os povos. Um problema para a física do início do século XX é que as duas teorias mais estabelecidas, a mecânica de Newton e o eletromagnetismo de Maxwell, pareciam não serem compatíveis com relação à velocidade da luz em diferentes referenciais. Pois bem, elas seriam compatíveis, sim, se houvesse um elemento chamado éter preenchendo todo o universo, mas as experiências mostravam que esse elemento não existia. E aí, qual teria razão? Einstein achou que Maxwell teria razão e desenvolveu, para mostrar isso, sua teoria da relatividade especial ou restrita. Decorrências da teoria da relatividade especial ou restrita, apresentada por Einstein em 1905. A máxima velocidade para qualquer observador em qualquer sistema de referência é a velocidade da luz no vácuo, aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Qualquer onda eletromagnética, inclusive a luz, tem essa velocidade máxima. Mas por que uma velocidade máxima? Por que uma limitação de velocidade? Isso parece contraintuitivo, mas o mais difícil de entender é que tempo e espaço não são independentes. Formam uma unidade chamada espaço-tempo e podem ser comprimidos ou estendidos, de acordo com a velocidade com relação ao observador. Então, o que nós temos é que se a velocidade for próxima da velocidade da luz, a dilatação do tempo e a contração do espaço ficam perceptíveis. É por isso que a teoria da relatividade nos escapou por tanto tempo. Só em velocidades muito, mas muito altas mesmo, é que nós percebemos esses efeitos. O comprimento, por exemplo, vai diminuindo e o tempo vai se dilatando para um observador que observa um corpo a uma alta velocidade.
A energia necessária para mover um corpo com massa, ela tende para infinito quando a velocidade se aproxima da velocidade da luz. É por isso que você não consegue colocar um corpo acima da velocidade da luz. A massa e a energia são equivalentes, duas coisas tão diferentes, mas elas podem ser relacionadas através da fórmula E igual a mc ao quadrado, ou seja, energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. É a fórmula talvez a mais famosa da física. Muita gente estampa em suas camisetas, mesmo sem saber exatamente o que significa. Por mais que evolucionária que fosse a teoria da relatividade especial ou restrita, ela apresentava um problema, porque ela não incorporava a gravidade, algo que conhecíamos desde Newton e fundamental para descrever o universo. Bem, esse problema perdurou por pouco tempo, porque 10 anos depois, Einstein completa sua obra-prima. Decorrências da teoria da relatividade geral, apresentada por Einstein em 1915. O espaço, ou melhor, o espaço-tempo é curvo, e a curvatura em determinado local do universo depende da concentração de massa e energia neste local. A geometria euclidiana não é suficiente para descrever o universo. O universo não é plano, é como se fosse uma cama elástica que se estica onde tiver mais massa ou energia. Conforme a curvatura do espaço-tempo local, raios de luz são curvados, desviados. Pode haver, inclusive, efeitos de lentes gravitacionais, fazendo com que objetos longínquos pareçam multiplicados para nós. É como um parque de diversões, a sala dos espelhos. Então, se eu tiver, entre uma estrela e nós aqui, um corpo de grande massa, essa estrela pode ser vista como duas ou como quatro, como num parque de diversões. O tempo é dilatado pela concentração de massa e energia. Isso vale inclusive para o nosso planeta. Nos litorais, o tempo passa mais devagar. Mas não se anime, a diferença é mínima, só pode ser medida com relógios atômicos, certo? Se o nosso planeta tivesse muito mais massa, então sim, a diferença temporal poderia ser perceptível entre os litorais e as montanhas. Soluções para as equações da relatividade geral indicam a existência de buracos negros, objetos com concentrações de massa e energia tão grandes que nem a luz consegue escapar deles. Bem, nessa, nem Einstein acreditou na decorrência da sua teoria, mas hoje é provado, buraco negro existe. Da mesma forma, soluções para essas equações indicam que o universo teve um começo, numa singularidade, um ponto sem dimensão e com massa infinita. A teoria do Big Bang. Einstein também, de início, não acreditou nisso. Ele tinha crença no universo estável. Se o próprio Einstein não acreditou em buracos negros ou em Big Bang, no momento em que essas decorrências da sua teoria foram propostas, imagine as outras pessoas. Hoje sabemos que tudo isso tem muita lógica. E mais ainda, a possibilidade de existência de buracos de minhoca, comunicações entre regiões diferentes do espaço-tempo, talvez permitindo uma viagem no tempo. E as ondas gravitacionais que foram comprovadas aí em 2016. Ou seja, por exemplo, quando dois buracos negros se fundem, como na ilustração mostrada na capa desse vídeo. O espaço e tempo podem se distorcer por conta desses fenômenos. Coisas muito estranhas decorrem da teoria da relatividade. Mas o pior ainda estava por vir. Uma teoria mais revolucionária no sentido de ir contra as nossas convicções, os nossos sentidos. Estamos falando da teoria quântica. Decorrências da teoria quântica apresentada nas primeiras décadas do século XX. Foram muitas contribuições, inclusive de Einstein. A energia não é uma grandeza contínua. Somente alguns valores energéticos são possíveis. Podemos imaginar a energia existente em pacotes, com um valor mínimo determinável. Ou seja, como se fossem pacotes de açúcar. Nós não encontramos pacotes com todos os pesos, não é? Determinadas grandezas não podem ser medidas com precisão absoluta. Conforme medimos uma com mais precisão,
outra perde a sua. Exemplo, posição de uma partícula e sua velocidade. Mas tecnicamente seu momento, mas não entramos nesse detalhe. Esse é o chamado princípio da incerteza. O resultado de medidas para um sistema depende do observador. É impossível retirar a influência do observador. E a ciência, a física, trabalhava exatamente com isso, né? Com a ideia de que o observador fosse possível de ser anulado numa medição. Objetos quânticos podem superar barreiras energéticas tidas como impossíveis de serem superadas pela física clássica, como se um corpo extenso atravessasse uma parede. Muito estranho isso, não? Um objeto quântico pode ser tanto partícula como onda, dependendo do experimento que está sendo realizado. Ou seja, os objetos têm uma dupla existência. Pelo fenômeno do entrelaçamento, objetos quânticos podem comunicar informação entre si de maneira instantânea, independente da distância. Mas e aquela velocidade máxima que é a velocidade da luz? Antes de serem medidas, características de objetos quânticos são apenas probabilidades. A probabilidade é algo real, não matemático. Espaço e tempo não são aquilo que imaginávamos ser no final do século XIX. A gravidade pode sugar até mesmo a luz. Um objeto quântico pode ser partícula e onda ao mesmo tempo. Dois objetos quânticos podem se influenciar instantaneamente, mesmo que separados pelo universo inteiro. Mas que universo é esse em que microcosmo e macrocosmo nos trazem tantas surpresas? Como a física vai poder transitar a partir daí com tantas estranhezas? Bem, a partir disso, fica claro que nós não vimos em 13 minutos as teorias da relatividade e quântica. O que vimos são as decorrências um tanto estranhas, contrárias à intuição que essas teorias deixam para nós. E para dar um exemplo, um único exemplo, eu vou utilizar um gato, o gato mais estranho de todos os tempos, o gato de Schrödinger. Sobre isso falaremos no próximo vídeo de Mentes Holísticas. Até lá!